nós trouxemos experiências, relatos de operários ou de historiadores que relataram a vida dos operários que foram praticamente asfixiados dentro da mina. Trouxemos relatos. Na semana passada, nós trouxemos relatos de trabalhadores escravizados. Nós estamos trazendo relato de trabalhadores de 1930, por exemplo, que em 1930, no lugar do chicote, que era usado na época dos escravizados, em 1930, a mineração Morro Velho usava um instrumento de castigo aos seus operários para fins pedagógicos e de reafirmação do poder. Em inglês. Os mineiros viviam aterrorizados com as perspectivas de desemprego quando a produção caía. Mas, enfim, ficava lá um capitão, tá certo? Usando um chicote quando via alguém morcegando, por exemplo, na mina. Além disso, tem outros relatos também, Betão e Pulpo de Casa, a respeito de que muita gente morria porque pessoa ignorante a respeito de mineração, mas a gente lê e entende um pouco. Colocavam dinamites para quebrar a rocha, explodir. Só que às vezes o dinamite falhava e ficava resquícios. Resquício dela. Às vezes você tinha os explosivos. Meu pai trabalhou na mina, né? Tem alguns nomes, as pessoas que nos assistem, que são antigas, vão entender. Chamava de fogo falhado, que era a pessoa fazia escavação com a perfuratriz, você tinha uma pessoa que ficava com a perfuratriz, a outra pessoa que segurava a broca, e depois que fazia os buracos na rocha, você colocava as dinamite. Colocava a dinamite, afastava, explodia a rocha, e depois os outros operários vinham recolhendo as pedras e tal. O que acontecia? Às vezes, a pessoa que ia pegar no turno anterior pegava aquele setor de trabalho ali com a perfuratriz, ou às vezes tentava aproveitar o buraco, ou às vezes no buraco do lado. Só que tinha dinamites que não explodia, Fred. E aí o que acontecia? No trepidar ou naquela inserção da broca novamente ali, a dinamite explodia e caía em cima da pessoa, né? Esse era um. O outro era quando a dinamite explodia, e aí caía as pedras, aquela coisa toda e tal, caía as pedras, juntava as pedras, tal, mas ficava alguma pedra alocada no teto ainda. Ela não caía totalmente, às vezes ela ficava. A rocha tem isso, né? Você explode e às vezes o núcleo da rocha tem falhas lá dentro, que são pequenas pedras que seguram uma pedra muito maior, que é chamada de choco. As pessoas chamavam de choco. Então, o que acontecia? Às vezes a pessoa está trabalhando, na hora que trepidava, havia aquele movimento dentro e aquela pedra de si caía em cima dos operários, ou então tapava uma entrada ou a entrada e a saída da mina ali, onde eles estavam trabalhando. Então, tem várias histórias da mina que é preciso contar, né? Eu lembro que meu pai fez parte da CIPA, eu era criança, Fred. CIPA, tá, desculpa. A CIPA, quando ele trabalhava na mina, ele foi membro da CIPA e teve um congresso, um seminário falando sobre segurança do trabalho. E eu contava isso, eu achava muito engraçado, que ele foi para essa reunião e que os fiscais passaram lá e tinha um choco, tinha uma pedra dessas assim em pé e colocaram duas setas do lado, assim, pintaram duas setas, uma do lado e outra do outro, apontando que ali tinha um choco, uma pedra dessa, igual eu expliquei aqui. Aí nessa reunião, ele falou assim: olha, gente, eu queria fazer um comunicado aqui, porque todo dia tem ido trabalhar em tal setor, eu não lembro qual setor, e o fiscal foi lá e colocou duas setas apontando para a pedra, que é um choco que tem lá. Essa seta não vai aguentar muito tempo, não, que já está envergando, já está quebrando, já eles fizeram a seta, mas não tiraram a pedra, não. Então a pedra está pesando em cima da seta. Daqui a pouco a seta
quebra, ela cai, fecha a mina ou então mata alguém. Então essas histórias assim que a gente vê da mina, que nos traz muita... para mim me traz muita tristeza, porque meu pai ele morreu com silicose, né? E a gente tem essas sequelas, vamos dizer assim, como grandes famílias, número de famílias da cidade. Então tem essas reparações que a gente precisa trazer aqui e fazer homenagem aos mineiros, né, de todos os tempos que trabalharam na mina, né, dos sindicatos e dos sindicalizados, dos presidentes de sindicatos que passaram pela Minas e estão aí até hoje, pela batalha que foi, né, garantir direitos desses operários, né? Voltando a lembrar aqui, seu Zé Militão, em um documentário de 1983 narrado por Paulo José e também Milton Nascimento, que está nas redes sociais, tem um recorte de uma fala dele, na época de 83, que pergunta para ele o que era o Sindicato para o Trabalhador. E ele fala, saudoso Zé Militão, para o Sindicato para o Trabalhador é como um pai para um filho. Se você não tem um amparo, você acaba ficando filho da sorte. Então, essas histórias assim, Fred, eu acho e agradeço também pela essa matéria tão bacana, que eu tenho certeza que vai virar documento eterno aqui dos quadros do jornal A Banqueta de Notícias.